paralelamente ao julgamento, há um movimento forte da oposição pedindo anistia. E, inclusive, estão aí se movimentando e redigindo um projeto de lei que eles vão apresentar à Câmara dos Deputados. Você acredita que esse projeto vai vingar? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem, vamos dizer assim, a maioria no Congresso Nacional, né? Hoje o conservadorismo tem, né? Maioria no É o Congresso Nacional. Congresso mais conservador desde 1964, né? Sim, e então, assim, prosperar, se a gente for falar, vamos prosperar de que forma? Por quê? Se eles passarem um projeto de anistia que seja inconstitucional, o Supremo vai derrubar. A gente sabe que isso vai acontecer no Brasil. Então, assim, até Você acha que passa pelo Senado, Matheus? Você que é um observador, um jornalista que trabalha eu, com eu política? acho que ainda não está claro, porque tem vários projetos, né? Tem um que é mais amplo, que inclusive já pega Jair Bolsonaro, né? Já dá anistia para Jair Bolsonaro. Tem outros que são versões mais amenas, vamos colocar assim, né? E ainda não se sabe qual que eles vão pautar, mas se mesmo que passe no Senado, acho que é difícil que passe, tá? Hoje, a realidade, com Davi Alcolumbre, a forma como Davi Alcolumbre tem se posicionado, né? Hugo Mota é outra história. Hugo Mota já se mostrou uma pessoa que é capaz de permitir derrotas para o governo e vitórias para a oposição, inclusive com, vamos dizer assim, projetos dos mais descabidos. Mas o Davi Alcolumbre é um político mais experiente, ele também já foi presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional em outro momento, né? Então, eu não acho que ele vai permitir que isso passe. Mas mesmo que passe, nós estamos falando aqui, vamos dizer, pior das hipóteses, passe, eu acho um erro anistiar. A gente não pode anistiar as pessoas, nem do 8 de janeiro, nem desse processo da trama golpista. Eles precisam ficar na cadeia e ficar na cadeia há bastante tempo. Isso é uma Você, medida que precisa você ser feita. acha, você acha que a anistia não pacificaria o país? Não. Eu acho que seria, na verdade, mais mais um capítulo terrível da história brasileira e deixariam marcas mais profundas ainda que nós já temos, né? Na sociedade brasileira. As pessoas não podem tentar golpe e serem anistiadas, né? Vamos, eu acho, bom, se esse PL passa, o Supremo vai derrubá-lo, eu tenho certeza disso. Mas vamos falar da anistia de 79. A anistia de 79 foi assim, né? Os militares deram um golpe de Estado em 64, ficaram no poder 21 anos. Durante esse período, fizeram todas essas barbaridades que eu já falei, inclusive trocar ministro supremo, matar, torturar opositor, censurar jornal, faziam tudo, né, as maiores barbaridades, ocultaram o cadáver e tal. Aqueles que se opuseram ao regime, eles foram presos. Eles foram presos. Eles foram presos sem direito a advogado, sem direito à defesa, ao contrário do que está acontecendo agora, sem direito a nenhum. Minha mãe chegou num quartel do Exército aos 19 anos, grávida, e ela não tinha um advogado sabendo que ela estava lá, e ela foi imediatamente sendo colocada em sessões de tortura das mais bárbaras. Não teve uma defesa, né? O advogado dela só foi começar a trabalhar no processo meses depois que ela já estava desaparecida pelo Estado brasileiro. Né? Meu pai, a mesma coisa. Meu pai, eu não, assim, as pessoas não têm ideia do que meu pai passou. Meu pai ficou preso entre 72 e 74. Meu pai ficou em isolamento durante 9 meses. Além das torturas bárbaras, o corpo dele é marcado. O corpo dele tem marcas. No rosto dele tem marcas de tortura. No nariz tem marcas de tortura. Ele tem marcas de tortura no corpo. Mas se ele ficou 9 meses numa solitária, que era uma salinha menor que esse meu escritório aqui, com a luz ligada, não tinha janela. Então ele não sabia se era dia ou era noite. Lá na Vila Militar do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas foram mortas, assassinadas e torturadas. Então, eles fizeram todas essas barbaridades, nunca pagaram por isso. Né? O Estado não pode torturar, são violações de direitos humanos. Nós estamos falando de crimes que foram cometidos,
que violaram direitos humanos das pessoas. E mais do que isso, são crimes continuados. O crime de tortura é imprescritível. E o crime de ocultação de cadáver é um crime continuado. Então, os crimes estão... Neste dia de hoje, nós estamos falando de crimes que aconteceram naquele período. Veio 79, eles ainda estavam no poder, só foram sair em 85. E aí eles fizeram uma alta anistia. Então foi um erro cometido a anistia, que foi ampla em 79. Você acha que o que acontece hoje no Brasil, inclusive a tentativa de golpe, essa coisa toda, é reflexo é, de não ter havido uma justiça de transição, de ter havido uma anistia ampla que enfim, integrou os próprios militares? É É uma, isso. é uma excrescência. Eu vou dar logo a palavra que eu acho. É uma excrescência essa lei de anistia de 79. Essa é a maior divergência que eu tenho com a geração dos meus pais. Meus pais têm uma versão que falam assim, mas, Mateus, você não estava vivendo naquela época. Eu estava, já tinha 2 anos, mas tudo bem, não estava, porque eu estou entendendo o que eles estão falando. Mas a gente precisava que as lideranças voltassem, a gente precisava que os nossos companheiros que estavam presos já há anos saíssem da prisão. Mas aceitar aquela anistia fez a impunidade que Alexandre de Moraes estava falando, a impunidade que gera, né, uma cicatriz profunda na sociedade. Eu sou marcado por essa anistia. Tive que ir buscar a justiça, descobrir quem eram os torturadores dos meus pais. Eu não tinha que passar por essa violência de ter que entrevistar o torturador dos meus pais. O Estado brasileiro tinha que ter me respondido quem eram os torturadores, colocado eles na cadeia. Eu entrevistei eles, o cara está lá na região dos Lagos, bem, feliz, na rede, na casa, empoderado pelo bolsonarismo, falando as maiores barbaridades. Tortura, ela não está acima dessa polarização esquerda-direita, é um valor universal. Então, assim, essa anistia de 79 foi uma autoanistia para que esses criminosos do Estado brasileiro, que são muitos os criminosos do Estado brasileiro da ditadura militar, pudessem ficar impunes. E essa impunidade, né, gerou o quê? Gerou a cicatriz e nunca a pacificação. As pessoas nunca... as famílias das vítimas da ditadura, as vítimas da ditadura militar, nunca se pacificaram por conta dessa anistia, que foi uma anistia jogada goela abaixo, né, na sociedade brasileira, porque eles estavam no poder, eles tinham as armas, eles já estavam no poder desde 64. Então, eles fizeram uma autoanistia. Nenhum militar foi para a cadeia. Agora, se nós formos olhar para o pessoal da esquerda, quem era só estudante, quem só achava que era um absurdo a ditadura, que nem tinha uma ideologia comunista, vamos dizer assim, eles foram para a cadeia, cara. Então, assim, foram para a cadeia por quê? Porque divergiam, porque achavam que aquilo ali estava errado mesmo. Aí tem uma ala que fala, teve a luta armada. E a radicalização começou com os militares. Os militares começaram a torturar, matar, torturar, matar, torturar, matar, torturar, matar. Aí 1, aí 2, aí 3, aí 4, até o AI-5. E aí foi acontecendo tudo isso, uma hora algumas pessoas se dividiram. Tinha um pessoal que falou, não, eu não vou pegar em armas, mas vou continuar resistindo numa resistência pacífica. E outros foram pegar em armas, por quê? Porque acharam que não havia outra alternativa. É isso que uma ditadura faz, na verdade. E jogou essas pessoas na radicalização também. Então, eu não condeno quem pegou em armas para lutar contra a ditadura. Porque, assim, como você vai condenar uma pessoa que foi lutar contra a ditadura? Durante muito tempo eu achei, por exemplo, que Martin Luther King e Malcolm X, eles tinham umas divergências, né? Um achava que tinha que fazer a resistência ali, naquele momento ali dos Estados Unidos, pelas lutas dos direitos, né, civis das pessoas negras. Um achava que tinha que lutar pacificamente, o outro achava que tinha que ir para cima, pegar em armas, né, e fazer o que fosse preciso, né? Eu acho que os dois têm um ponto de vista importante, entendeu? Eu acho que os dois lados. No meu livro, né, Em Nome dos Pais, eu mostro que meus pais nunca pegaram em armas. A maioria das pessoas que lutou contra a ditadura nunca pegou em armas. Meus pais nunca tinham pego em armas. Faziam peças de teatro com versos de Castro Alves, greve estudantil, panfletagem. Isso aí é para você ser preso, torturado barbaramente e colocado numa solitária, ficar quase 2 anos preso? Isso é um absurdo. Na verdade, é a violência de um estado de exceção. E nós temos que entender que essa anistia
ela poderia ter sido derrubada por este Supremo que está aí. Eles nunca derrubaram essa lei, que é uma excrescência. O país, os presidentes civis e o Supremo Tribunal Federal errou ao manter essa lei de anistia de 79. Foi um erro. Isso foi, já tentaram discutir várias vezes, agora está tendo um movimento de novo para se condenar algumas pessoas que participaram da tortura, mas é sempre isso, olha o tempo que passou, as pessoas estão morrendo, né? Enfim, é uma impunidade que gerou uma cicatriz enorme. Se a gente permitir que isso aconteça de novo, porque o golpe não se consumiu, mas a tentativa de golpe é o suficiente na legislação brasileira para se punir. E é isso que tem que ser feito. Tem que punir essas pessoas. Doa quem doer, entendeu? Doa quem doer, independentemente do cargo que a pessoa ocupou,